Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e vou começar de uma forma aqui que normalmente eu não gosto de falar, mas aqui vai falar o primo pobre, né? Sobrou a parte pobre para tratar o aneurisma de artéria ilíaca e ilíaca interna, mas a gente tem que lembrar que, como a gente mora num país como o nosso, a maioria dos pacientes nossos vão se enquadrar nesse tipo de tratamento, porque, infelizmente, a gente não tem no sistema único de saúde a possibilidade de tratar esses doentes com próteses ramificadas ou sanduíche ou essas coisas desse tipo, que a gente só pode utilizar nos pacientes privados. Então, muita coisa vai ser repetida aqui. E os aneurismas de aorta abdominal envolvem as artérias ilíacas em 20% dos casos e, em contraste, os aneurismas isolados de ilíaca comum ocorrem em aproximadamente 6% dos aneurismas intraabdominais. A correção dos aneurismas de aorta abdominal que envolve as artérias ilíacas torna o procedimento mais complicado e implica na exclusão de uma ou ambas artérias ilíacas quando não se utiliza técnicas que possam preservá-la. A oclusão súbita de ambas as artérias ilíacas durante a correção convencional endovascular está associada a um aumento da morbidade devido à claudicação, eonecrose glútea, impotência, lesões neurológicas e colite isquêmica. Então, nos aneurismas isolados de artéria ilíaca, seja ele comum ou interna, o tratamento endovascular é a primeira escolha. E por quê? Porque ele tem uma taxa de sucesso maior que 95%, mortalidade menor que 1%, um procedimento de baixa morbidade, com complicações tardias menor que 20%, e a patência primária em 3 anos é de maior que 95%. Alguns dados da literatura para confirmar o tratamento endovascular como primeira escolha, aqui nesse grupo de 61 casos, só teve uma trombose precoce, uma trombose tardia e 4 vazamentos do tipo 2 tardios. Quando a gente analisa o Eurostar e a gente compara o tratamento só dos aneurismas de aorta abdominal sem comprometimento da artéria ilíaca e compara com os aneurismas de artéria ilíaca, a gente nota que as complicações são maiores, confirmando aquele de que a gente falou, que o comprometimento das artérias ilíacas, o procedimento fica mais complicado. Então, a gente pode ver aqui que, nesses casos, vazamento tipo 1, aqui, teve 9,1%, comparando com 4,3% dos aneurismas que não envolviam a artéria ilíaca. Nos outros quesitos aqui, a gente pode ver que, apesar de não ter significância estatística, todos essas complicações ocorreram mais nos aneurismas que envolviam as artérias ilíacas. Aqui outro quadro mostrando que as claudicações e as disfunções eréteis, quando o procedimento de embolização é feito bilateral, o número de complicação é quase o dobro. E aqui nesse outro trabalho demonstrando também a mesma coisa. E nesse trabalho, quando compara o tratamento endovascular com o tratamento convencional do aneurisma isolado de artéria ilíaca, a gente nota que também o tratamento endovascular mostra uma complicação muito menor do que o tratamento aberto, e a taxa de hospitalização é bem menor do que o tratamento aberto. Na nossa casuística, de janeiro de 2007 a fevereiro de 2012, a gente tratou 176 aneurismas com essas características. Em 28 casos, a gente necessitou embolizar as artérias ilíacas. E a gente teve 6 casos de aneurisma isolado de artéria ilíaca, comum ou interna, sendo um aneurisma roto. Então, eram 28 pacientes, 23 do sexo masculino, 5 do sexo feminino.
lado direito 14 casos, lado esquerdo 11 casos, em 3 casos bilateral. Nesses casos, a gente sempre faz a embolização estagiada, num período normalmente de 3 a 4 semanas. Os agentes embolizantes que a gente usa sempre são as molas. Quando os aneurismas são muito grandes, a gente usa o fio guia teflonado desalmado, porque a gente não pode utilizar muito material nos pacientes, como eu disse, do Sistema Único de Saúde. Em 2 casos, a gente teve claudicação glútea, sendo um caso permanente, um caso de trombose de um ramo da endoprótese, que foi feito um bypass femoral, um óbito devido a uma sepse pulmonar não relacionada ao procedimento. Então, isso aqui só para mostrar o material que a gente usa. Aqui o fio teflonado, como a gente faz. E aqui só para ilustrar alguns casos. Aqui um aneurisma de ilíaca comum, que comprometia a ilíaca interna. A gente faz sempre a embolização da ilíaca interna e o implante de uma endoprótese. Nesse caso aqui foi uma endoprótese da Cook, em que a gente inverteu por causa do diâmetro proximal ser maior. Aqui um outro caso, um aneurisma isolado de ilíaca interna, que foi embolizado e colocado uma outra endoprótese. Aqui um caso só de aneurisma de ilíaca interna, que, como eu disse, são aneurismas maiores, a gente usa o fio guia teflonado por causa da impossibilidade de usar os materiais que a gente precisa, na verdade, porque o Sistema Único não cobre esses materiais em muita quantidade. Aqui o aneurisma de aorta, que envolvia a artéria ilíaca, e aqui a gente procede à embolização primeiro e aí a implante da endoprótese. Aqui um outro caso de aneurisma de aorta, também envolvendo a ilíaca interna. Aqui um caso que a gente havia tratado com a endoprótese e 4 anos depois a endoprótese desconectou e formou esse imenso aneurisma de ilíaca interna, de ilíaca comum, e que a gente tratou só com a correção, com a colocação de outra endoprótese. E, por fim, o aneurisma roto de ilíaca, em que a gente optou por fazer a colocação de uma prótese monilíaca, colocação de um plug na ilíaca esquerda e um bypass feno-femoral. Então, como a gente pode evitar a complicação na claudicação glútea, a oclusão da ilíaca interna no tronco principal, a embolização unilateral é sempre mais segura e a gente sempre deve preservar as colaterais ilíaco-femorais. E as migrações, vazamentos e a trombose a gente pode evitar tendo uma zona de ancoragem proximal longa o suficiente e os stents tubulares são melhores. Em conclusão, deve-se evitar a conclusão simultânea bilateral das ilíacas internas. A embolização das ilíacas internas deve ser feita sempre no tronco principal. A sequela mais frequente na oclusão das ilíacas internas após o tratamento de aneurisma é a claudicação glútea, que varia de 11% a 50%, e a gente sempre deve preservar a circulação colateral ilíaco-femoral. Obrigado.